Linhagem. Martim Lutero. Aqui estou eu. Episódio 23. Lutero foi chamado para julgamento quando chegou em Worms em 15 de abril de 1521. Causando um alvoroço, as pessoas estavam morrendo de vontade de vê-lo e o lugar onde morava estava constantemente cheio de pessoas querendo ficar um pouquinho com esse bravo homem que desejava assumir a igreja sozinho. A própria aparição de Lutero era uma vitória em si mesma, por ter sido condenado e excomungado, e então ter sido dado a palavra em julgamento, menosprezando a autoridade daquele que o excomungou. Deve notar-se que Lutero, a essa altura de sua vida e ministério, continuava sem intenção de separar-se da igreja. Ele comentou que nada poderia ser ganho através da desconfiança e ele esperava reformar a igreja de dentro para fora. Um dos pontos-chave da reforma que Lutero aceitou e segurou resolutamente era que a Bíblia era a fundação de toda a crença cristã e prática. Portanto, quando acusado de erros e heresia, ele simplesmente pediu que seus acusadores o mostrassem na Bíblia onde estava seu erro. Quando ele estava para entrar na sala, algumas pessoas disseram palavras de encorajamento a ele. Em particular, um general do exército, que o disse que ele estava prestes a defender uma causa mais nobre do que ele ou qualquer de seus capitães havia feito no campo de batalha. Ele disse a Lutero que se sua causa era justa, e ele estava certo disso, que fosse em frente no temor de Deus. No julgamento, duas coisas foram perguntadas a Lutero. Primeiro, se os livros eram seus. Segundo, se ele retrataria suas opiniões. Lutero respondeu dizendo que os livros eram seus. Mas ele pediu um tempo para elaborar sua resposta sobre retratar-se ou não. Isso convenceu a Assembleia que ele não estava agindo por impulso, e mais tarde daria mais peso às suas respostas. No dia seguinte, quando Lutero respondeu, ele dividiu seus escritos em 3 sessões diferentes. Na primeira sessão, ele lidou com fé e obras. Até mesmo seus inimigos declararam que aquilo não somente era inofensivo, mas também era benéfico. Na segunda classe de livros, ele denunciou a corrupção do papado e, para revogá-las, fortaleceria a tirania de Roma. E na terceira classe de livros, ele denunciou aqueles que defendiam estes mesmos males. Lutero, mesmo admitindo que talvez pudesse ter sido menos duro em suas respostas, ainda assim não estava disposto a retratar-se. Até aquele momento, Lutero falara somente em alemão, e agora então foi-lhe pedido que desse sua resposta em latim. Apesar de estar cansado, ele foi capaz de fazer assim, o que deu mais peso à sua resposta ao ouvirem, pela segunda vez, todos que estavam ali na câmara. O porta-voz agora insiste com ele para uma resposta, fazendo-lhe a pergunta: você irá ou não retratar-se? Em pé, aqui neste lugar, Lutero deu uma resposta que tem se tornado famosa pelos séculos. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão, eu não posso aceitar a autoridade de papas e conselhos, pois eles com frequência têm contraditado um ao outro. Minha consciência cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não renuncio a nada, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui eu estou. Não posso fazer o contrário. Deus me ajude. Amém. A Assembleia ficou admirada e calada diante do que eles haviam acabado de ver e ouvir. Mais uma vez foi perguntado se ele queria retratar-se, ao que ele respondeu: que Deus seja o meu ajudador, pois eu não posso retratar. A coragem com a qual Lutero falou tem inspirado muitas pessoas desde então a representarem a Deus em face à oposição e contra qualquer probabilidade. Em Marcos 13:9, a Bíblia nos diz que um dia nós teremos que comparecer diante de reis e governadores. Que possamos ser fiéis a Deus, pois se precisarmos comparecer, que façamos com inflexível coragem em face ao julgamento.